Boa noite. Coisa boa tá aqui. Boa noite, Maíra. Tô aqui sorrindo que meu filho chamou essa live de live relâmpago. E de fato é, né? Boa noite, Débora. Bom, gente, na verdade eu abri aqui essa live rapidinho, porque eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque eu tenho recebido muitas perguntas sobre acompanhamento pedagógico, né? Eu coloquei aqui no Instagram que eu estou desenvolvendo esse trabalho de aulas particulares, acompanhamento pedagógico, e aí surgiram muitas dúvidas, muita gente me fazendo perguntas. Ai, Maíra, sua linda, obrigada. Sobre como que funciona, quantas crianças, como que é esse atendimento. E aí eu vim aqui para explicar um pouquinho. Pode deixar, Maíra, manda um beijo, tá bom? Então, gente, a ideia desses acompanhamentos surgiu quando eu comecei a perceber que as crianças estavam tendo muita dificuldade no processo de aprendizagem no que diz respeito à alfabetização. Até crianças de segundo, de terceiro ano, as famílias tinham me procurado para saber o que eles poderiam fazer para ajudá-los, porque algumas dificuldades que eles têm nesse processo não foram sanadas numa realidade remota. E realmente a gente sabe que tem escolas que atingiram os objetivos, tem escolas que tiveram mais dificuldades. Então, assim, desde que eu comecei a perceber as pessoas me procurando com esse tipo de dificuldade, eu me propus a ajudar e abrir alguns horários para atendimentos particulares. E aí é individual. Eu posso ir na casa da criança ou, o que eu prefiro, a criança vem à minha casa. Eu abri 5 horários e em 3 dias que eu comecei a divulgar, eu fechei os 5 horários. E olha, ainda tem gente procurando, porque de fato a realidade remota dificultou muito nesse processo de alfabetização para algumas crianças, porque a maioria das crianças precisam muito mais agora das suas famílias, do acompanhamento das famílias, e nem sempre isso é possível. Porque a vida das famílias não parou, né? As pessoas ainda precisam trabalhar, os pais muitas vezes estão em home office, não tem como fazer um acompanhamento. Então, a minha ideia de fazer esses atendimentos foi ajudar nesse sentido. E aí, como é que acontece? Eu visito a família ou solicito que, se a família vai vir à minha casa, que eles venham à minha casa para eu conversar um pouquinho sobre o perfil da criança, o que eles percebem como dificuldade. E aí a gente faz esse bate-papo, eu faço com a família num primeiro momento. E aí eu tenho uma fichinha que eles vão preencher com os dados da criança, com os dados deles, o que eles sentem que a criança tem dificuldade, enfim. Depois de feito essa conversa, esse bate-papo, eu marco o primeiro atendimento com a criança. E aí eu converso com ele, quero saber o que gosta, o que não gosta, porque nessa conversa eu posso perceber algumas coisas que eles gostam e que eu vou trazer como atividade, como encantamento para os momentos de aula mesmo. E aí, depois dessa conversa com a criança, dessa conversa com a família, eu sempre trago nos atendimentos um jogo, uma brincadeira, para que a criança se sinta à vontade, se sinta encantada para participar do atendimento. Porém, cada jogo, cada brincadeira, ela tem uma intencionalidade. Hoje, por exemplo, eu fiz um atendimento e eu percebi que o menino estava já cansadinho, estava vindo da escola. Aí eu fiquei pensando, não vai adiantar eu simplesmente ir lá e começar a fazer tarefa com ele. Ele já tá cansado, ele tá vindo da escola, ele já fez tarefa na escola. Então eu fiz um jogo, porque é uma criança que eu percebo que tem uma dificuldade de concentração. Então eu chamei ele à concentração no jogo da velha, um jogo simples, todo mundo sabe como joga, e ele despertou daquele sono que ele estava, prestou atenção na questão da concentração, porque eu disse para ele, olha, se você se concentra, você vai conseguir. E aí acaba que ele ganhou de mim no jogo. Enfim, são atendimentos nesse sentido, de perceber
perceber quais são as dificuldades da criança no sentido de concentração, no sentido de coordenação motora, de oralidade, de formação de palavras, quais são as dificuldades daquela criança. E aí eu vou trabalhar dentro da dificuldade dela. Posso trazer atividades xerocopiadas, como acontece na escola? Sim, mas também posso fazer essas atividades de maneira mais lúdica, com jogos, com música, com coisas que façam a criança perceber a sua dificuldade de uma maneira natural e traga ela para a aprendizagem brincando. Todos os atendimentos são assim. Eu nunca faço um atendimento simplesmente com atividades. Tem um estudante que tem 3 anos. Essa criança não tem necessidade nenhuma de ser alfabetizada agora, mas é uma criança muito esperta e a mãe quer que eu estimule essa esperteza dela justamente com atividades com intencionalidade de cunho pedagógico, como coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, movimento, concentração, atenção. Então, eu faço atividades com ele envolvendo cores, envolvendo letras e números, mas de maneira lúdica, para ele brincar, para ele ser inserido nesse ambiente letrado. E aí eu resolvi fazer essa live porque muitas pessoas têm me perguntado, mas assim, eles vão ser alfabetizados nas suas aulas? Eles vão aprender a ler nas suas aulas? Não sei se vão, mas serão estimulados a isso. Porque a criança, ela aprende muito mais quando ela se vê encantada a aprender. Ela aprende muito mais quando ela percebe que ela dá conta, que ela é capaz de maneira lúdica. Porque atividades maçantes não prendem a atenção da criança. E os meus atendimentos são isso. Eu pego a criança, converso com a criança, percebo quais as suas dificuldades, percebo quais são as suas habilidades, porque tem isso também. A gente precisa valorizar o que a criança traz de habilidade. Nossa, ela canta muito bem. Ah, ela conta história muito bem. Ah, ela gosta de recortar. Eu vou trabalhar nessa habilidade que ela tem, as dificuldades. Entendem? E trazer ela para esse mundo letrado de maneira que ela não se perceba fazendo uma atividade maçante, mas de que ela se perceba capaz de ir além, de questionar, de fazer com segurança. Os atendimentos são feitos no prazo de 1 hora. Geralmente, as horas na escola, na educação infantil, são contadas como 50 minutos, né? Não fica, às vezes, 1 hora de aula. E principalmente numa realidade remota que a gente sabe que a criança não vai ficar ali parada na frente de computador 1, 2, 3 horas. Então, os atendimentos eu faço com 1 hora. Por quê? Porque eu não dou aula somente 1 hora. Eu converso, eu quero saber como é que foi na escola, eles têm uma rotina, eles têm um calendário, eles têm que me dar um feedback. No começo da aula, eu sempre pergunto como é que foi o dia, o que ele espera daquela aula, o que ele acha que eu preparei. No final da aula, eu sempre converso com eles sobre como foi a aula, o que eles gostaram, o que eles não gostaram. Uma criança maiorzinha, que já esteja lá no 3º, 4º ano, eu peço para escrever sobre as impressões dele, sobre o que ele sentiu. Porque, gente, as crianças, elas têm dificuldade de falar sobre os sentimentos dela. E eu estimulo muito que todas as aulas eles falem o que achou, o que gostou, se não gostou. Deixo eles muito à vontade para falar se não gostaram de alguma coisa, o que a gente pode melhorar. E o bom de ser individual é isso, é que eu consigo perceber muito claramente e dialogar muito tranquilamente com essa criança para saber quais as habilidades que ela tem e o que ela tem de habilidade que ainda está um pouquinho rebaixada e que a gente precisa de valorizar. Eu tenho muito material em casa de jogos, livros, folhas, e aí, gente, o atendimento vira uma festa. Em muitos momentos, os pais vêm aqui buscar e o menino tá sujo de glitter, de massinha, de tinta, porque eu trabalho muito o sensorial. E aí não interessa se a criança tem 3 anos ou se ela tem 10 anos. Estimular os sentidos da criança é importante em qualquer idade. E faz com que ela se sinta à vontade para falar das suas sensações.
Não é um atendimento clínico, psicopedagógico clínico, não é isso. Mas com certeza eu uso dos meus conhecimentos acerca da psicopedagogia para identificar as dificuldades, as limitações e as habilidades e traçar um plano de estudo, um plano de atendimento para cada criança individualmente. Mesmo tendo 2 estudantes de 9 anos que estão na mesma série, mesmo tendo 2 estudantes de 5 anos, 2 de 6 anos, que têm ali a mesma idade, elas não são iguais. E essa é a ideia do atendimento individual, é perceber a característica de cada um como ponto forte e ponto fraco e estimular no que eles têm de melhor. E aí, o quarto da minha casa virou sala de aula e é nesse quarto que eu faço todos os atendimentos. Uma outra coisa que eu faço, depois que eu conversei com a criança, conversei com a família e começo os atendimentos, é garantir a ludicidade em todos os atendimentos. E no primeiro atendimento, eu entrego para a criança uma pastinha, para que ele coloque ali as atividades que a gente for realizando, para que ele deixe ali dentro o calendário, a rotina, porque eu traço com eles uma rotina do dia, não só daquela aula, do dia. Que horas que você costuma acordar? Que horas que você almoça? Que horas que você vai dormir? Que horas que é a nossa aula? E coloco essa rotina para eles dentro da pasta, para que a gente possa observar se ele está tendo uma rotina, se essa rotina está acontecendo e se ele, tendo essa rotina garantida, consegue um desempenho melhor nas suas atividades. Faço também o calendário e deixo nessa pasta. É a pastinha do atendimento da professora Renata e eles carregam essa pastinha. Na primeira aula também eu costumo fazer uma cartinha e peço para que eles leiam essa cartinha somente quando chegar em casa. Por quê? Porque eu quero que eles leiam. Se é uma criança maiorzinha, eu peço para ela responder essa cartinha, porque na resposta eu vejo quais as impressões que a criança teve ao ler a carta, como que ela está escrevendo uma carta e até dificuldades ortográficas eu posso perceber ao receber a resposta da carta. E se é uma criança pequena que ainda não está alfabetizada, eu posso conversar com a família, pedir para que a família leia a cartinha quando chegar em casa e a família me dá um feedback do que ela achou daquela carta. Por exemplo, se é uma criança que eu já conheço os pais, como aconteceu com um estudante que eu estou atendendo, eu coloquei na carta: você sabia que eu conheço você desde que você estava na barriga da mamãe? Ou se é uma criança que eu tô vendo ali a primeira vez, conversei com ela, no segundo momento eu entrego a cartinha e coloco na cartinha: você sabia que eu sou professora já há 20 anos? Você sabia que eu sou professora e que eu conheço muitas crianças que estudam na sua escola? Eu também conheço a sua professora. Para estreitar o vínculo com a criança e para trazer a criança para perto. Porque, gente, nesses atendimentos, muitas vezes eu não percebo só as dificuldades de aprendizagem. Eu percebo as dificuldades de aprendizagem, mas também de relacionamento, de interação, porque eles falam tudo. Enquanto ele pinta ali um desenho, ele vai falando o que está acontecendo em casa, como que ele se percebe em sala de aula. E dentro dessas percepções é que eu vou traçando ali quais as estratégias, qual o meu plano para atendimento àquela criança. E outro ponto importante é a visita à escola. Quando eu vejo que a criança está com alguma dificuldade, que comigo ela está conseguindo ali se expressar, está conseguindo perceber, mas eu vejo que na escola ela sente dificuldade de se expressar, ela não consegue na escola ter o mesmo desempenho, enfim. Quando eu percebo que na escola essa criança precisa ter um diálogo melhor com a professora, com a família dela, acerca do que ele aprende ali do ambiente escolar que ele tem, eu marco com a família um momento de atendimento na escola. Peço que a família solicite um horário com a professora, vou nesse atendimento, converso com a professora, porque é muito diferente. Eu sou professora, todas as manhãs eu estou numa sala de aula, todas as manhãs eu estou numa escola.
Mesmo numa realidade remota, todas as manhãs eu tenho a minha turma. E eu sei que é muito diferente você atender 20 crianças em uma sala de aula e eu aqui na minha casa atendendo uma criança individualmente. Então, de repente, as minhas impressões eu posso passar para essa professora para que ela tenha um olhar diferenciado com aquela criança e também posso ouvir da professora algumas atitudes, alguns comportamentos que essa criança tem em sala e que explica muito da dificuldade que ele traz para mim. Então, assim, numa realidade em que estamos vivendo remotamente as nossas aulas, o acompanhamento pedagógico surgiu como uma estratégia de ajudar mesmo. É tanto que eu não coloquei a minha hora-aula de trabalho. Eu coloquei uma hora de trabalho que eu acho que pode ser acessível para todas as famílias e que eu consiga ajudar as crianças com dificuldades. Minha vontade era ter horários para abrir para muitas crianças. Não tenho. Graças a Deus eu não tenho, porque eu também tenho o meu emprego, o meu horário em que eu trabalho na minha escola e que eu me dedico aos meus estudantes. E eu, no turno da tarde, que é o horário contrário ao que eu trabalho na escola, eu abri alguns horários, não a tarde toda e nem todos os dias, para fazer esses atendimentos individualizados. Não abri todos os dias porque eu tenho uma demanda na minha escola. Eu tenho 18 estudantes na minha classe na minha sala de aula, 18 crianças na idade de 5 anos que precisam também do meu olhar, do meu carinho, do meu atendimento diferenciado para cada um. Então, assim, para que eu consiga atender as demandas da escola e os meus atendimentos eu consiga fazer com qualidade, eu não abri a minha tarde inteira, a noite, tudo para fazer atendimentos individualizados. Apesar de ainda sentir aqui doendo no coração quando alguém pergunta e eu falo, não posso mais, não tenho mais horário. Tentei intercalar uma semana, 3 dias, na outra 2 dias, aí você vem ao contrário, mas acaba que eu pego muitos alunos e não vou conseguir fazer um atendimento de qualidade, porque eu não vou ter aquele tempo de sentar, de organizar as atividades, de organizar quais serão as rotinas dessas crianças todos os dias, porque no meu computador eu tenho uma planilha e lá tem o nome de cada criança e o que eu vou desenvolver com cada criança a cada dia. E no final, o último ponto que eu quero colocar para vocês do atendimento é o feedback às famílias. Hoje a gente utiliza muito o WhatsApp, né? Facilita muito a nossa vida, a interação. Eu faço uma linha de transmissão com os pais e eu consigo me comunicar com os dois ao mesmo tempo. E aí eu dou sempre para eles feedbacks do que eu percebi naquela semana, de avanço, de progresso, ou de que ele ainda não conseguiu avançar, ou de dificuldades, ou de relatos que eles trazem também para mim durante as aulas. Então, toda semana as famílias recebem um feedback, além dos posts que eu faço aqui no Instagram, no YouTube, nas minhas redes sociais, dos meus atendimentos individualizados. Ave Maria, quase que não sai. Mas é porque, gente, olha a hora, né? Já dei aula de manhã, já fiz atendimento à tarde. Hoje eu nem tô muito bem, mas eu fiz ainda alguns atendimentos em casa. Os que eu faço em casa eu mantive. E é isso. E eu espero poder ajudar todas as crianças que me procuram. E se eu não conseguir ajudar com atendimentos individualizados, gente, eu sou muito aberta. Pode me mandar o WhatsApp, quem tem o WhatsApp. Quem não tem, me chama aqui no direct. Deixa um comentário lá no meu vídeo no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube e essa live vai para lá mais tarde. Vou salvar ela aqui, vou mandar para lá. Por quê? Porque o meu objetivo é levar, através das redes sociais, através dos atendimentos individualizados e através da minha rotina diária em sala de aula, um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha prática para ajudar as crianças nesse processo de alfabetização. Eu não pego crianças de 4º ano, 5º ano, porque já são crianças maiores e já foge um pouco da minha prática. Claro que eu sei que muitas crianças que buscam esses atendimentos são crianças que trouxeram déficits lá da alfabetização e que por isso estão com dificuldades.
mas eu priorizo as crianças menores, porque eu sei que por estar dentro da minha prática, por ser o que eu estudo todos os dias, o que eu leio todos os dias, o que eu busco todos os dias, eu vou conseguir ajudá-las de uma maneira melhor. Então, eu espero ter aqui esclarecido um pouco sobre como funcionam esses atendimentos e espero que vocês tenham gostado. Se precisar, me chama no direct, no WhatsApp, deixa um comentário no canal. Eu vou ficar muito feliz de poder ajudar, porque o meu trabalho é simplesmente isso: ajudar vocês nas dificuldades com as crianças, porque eu sei, gente, eu também sou mãe. E uma realidade remota faz com que você tenha que criar estratégias de ensino para o seu filho que às vezes não é a sua prática, né? E eu não quero que nenhum pai se sinta com dificuldades. Eu quero poder ajudar da melhor maneira. Se não posso atender, ajudo no direct, dou uma dica de vídeo, dou uma dica de atividade. Basta conversar pelas redes sociais mesmo, que se tiver o meu alcance, eu atendo a todos, tá bom? Sempre respondo todas as mensagens, sempre respondo todos os directs, comentários no YouTube, no Instagram, no Facebook, sempre me coloco muito aberta. Eu digo que a minha sala de aula, ela não fecha as portas. 24 horas, se precisar de mim, eu não responder na hora, deixa sua mensagem que assim que eu puder eu respondo, tá bom? E se precisar de atendimento individualizado, manda uma mensagem que a gente vê como posso fazer, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela confiança no meu trabalho, porque é por essa confiança que eu tô aqui, tá bom? Foi uma live relâmpago, como meu filho falou. Espero ter esclarecido. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fica bem à vontade. Pode mandar lá no meu direct, tá bom? Boa noite, bom dia e que nós tenhamos assim muito sucesso com as nossas crianças.